muita mornidão. Estamos vivendo um evangelho, um cristianismo sem Cristo. E em muitos púlpitos que eu tenho pregado no Brasil, aqui eu não posso dizer, mas no Brasil, muitos púlpitos não há mais mensagem da cruz. Tiraram a mensagem da cruz dos púlpitos. E isso tem feito que a igreja realmente fique confusa, que a igreja não tenha identidade de Cristo. Quem nasceu no Brasil há 30 anos não conhece o evangelho. Quem converteu no Brasil há 2 décadas, talvez há quase 30 anos, não conhece o evangelho. O evangelho não. O evangelho de Cristo não. Não conhece louvores cristocêntricos, porque Cristo não está no centro dos nossos cultos. Nós temos vivido, e eu vejo isso aqui também, um evangelho humanista, uma fé humanista, uma fé centrada em si mesmo, uma fé que Deus vai fazer aquilo que você quer. Onde o homem é o centro nos louvores, onde o homem é o centro no púlpito, no culto. O culto é para o homem, não é mais para o Senhor. Isto é um tempo de hedonismo mesmo, o amor a si mesmo, né? Como a palavra diz que o amor de muitos esfriariam, não é porque o homem vai se tornar mau. O homem é mau. Não há nada de bom no homem. Se há alguma coisa em nós que possamos chamar, que esteja em nós, se somos bons, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, a falta do amor, que nós já podemos ver isso, até mesmo nas casas, dentro da família, principalmente na família, mas dentro da igreja, uma relação de igual. Ele já tinha Deus. Deus já o visitava todas as tardes. Ele conversava com Deus. Mas o que Deus estava querendo mostrar para ele, que ele só ia manifestar a glória de Deus numa relação por igual. Aí que ele fez Eva. Aí que ele foi entender o mistério do porquê da criação da mulher. E foi colocado ali a mulher como adjuntora, auxiliadora. Então, o casamento não é o projeto de Deus. O Deus façamos, o casamento não é um fim em si mesmo, mas é um meio para chegar à família. A família é o alvo de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não deixará que o homem solitário vai habitar em família. O homem solitário não vai encontrar um casamento. Deus fará que o homem solitário habite em família. Este é o propósito de Deus. Deus é um Deus organizado. E quando nós temos a imagem e a semelhança de Deus, está justamente nisso. No Deus façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus que no céu 3 testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra é Jesus. O Verbo que se fez carne. E Deus fez tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo está em Cristo Jesus. Mas a única forma de manifestar esse Deus façamos, essa semelhança está justamente na relação, não no individualismo. Isso é tanto na família como na igreja. Não existe. Deus não trabalha no individualismo. Você pode viver experiências maravilhosas com Deus, mas a glória de Deus só se manifesta na relação. Se eu quero manifestar a glória de Deus, é na relação. E ela começa homem e mulher, para chegar à família. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 19, quando Deus chama Abraão, Ele não fala: Abraão, eu te farei um implantador de igrejas. Você vai abrir vários trabalhos para mim, você vai pregar para as nações. Não. Deus fala com ele, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Deus chamou Abraão para ser pai de famílias.
E primeiramente ordenar os teus filhos, ordenar a tua casa. Nós temos o exemplo também de Moisés. Não houve ministério no Antigo Testamento maior do que Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar um povo de um cativeiro de 400 anos. Moisés foi preparado para isto. Mas em Êxodo 4, a palavra nos diz que Moisés, a caminho já do Egito, Deus quer matar Moisés, porque ele não circuncidou o seu filho. Havia uma bênção, uma aliança debaixo da circuncisão. E ele desobedeceu a Deus por causa de Zípora. Ele casou com a mulher midianita, que provavelmente não aceitava isso. Só que Deus veio em Êxodo 4, quando Deus veio em encontro, a palavra diz que quando Deus veio em encontro de Moisés, ele quis matar Moisés por isso. E aconteceu no caminho, Êxodo 4, 24, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Olha onde está o coração do nosso Deus. Nós oramos: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então que ela seja feita primeiramente em mim, para a minha família. Venha o teu reino na minha casa. É na minha família. A Zípora foi mais que depressa, né? E a criança foi circuncidada, para que ele continuasse então o ministério. O que eu quero dizer com isso? O maior ministério meu é o Ariston. O maior ministério do Ariston sou eu. O que adianta eu pregar e ganhar o mundo todo e perder a minha família? Noé, para mim, é o maior exemplo de esposo, de pai, de sogro. Enquanto ele construiu uma arca, obedecendo a ordem de Deus, ele evangelizou, ele pregou, ele apregoou, ele avisou. A mesma forma, isso é sombra também do que está acontecendo agora. A porta está aberta. Estamos pregando, estamos falando, evangelizando. E Deus vai tirar o freio da humanidade. E quando isso acontecer, isso aconteceu. Por 2 vezes Deus tirou o freio da humanidade. Chegou a um limite de tanta promiscuidade, prostituição, feitiçaria, idolatria. Por isso que será como nos dias de Noé, a volta de Jesus. Não haverá fé por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? E a Noé foi apregoando isso, que haveria um dilúvio, coisa que nunca havia acontecido, da mesma forma que falamos que Jesus vai voltar. Muitos não creem nessa pregação. E isso vai acontecer, isso é iminente. E Noé deixou, então, a porta aberta. E o tempo passou. Mais de 100 anos. Ninguém entrou na arca. Já ouvi alguns teólogos dizer que Noé fracassou na pregação dele. Para mim, Noé foi o maior evangelista da história. Ele salvou toda a família dele. Havia uma estrutura naquela família que a esposa entrou na arca. Quantos maridos talvez não vão ter nem a esposa na arca dele? Muito menos os filhos. Ou mulheres também não terão nem sua esposa e nem seus filhos. Que sentido tem isso? Entraram os filhos também. As noras poderiam ter ficado. Não, mas elas entraram também. Porque havia um testemunho na família. Havia uma vida cotidiana entre eles que tudo mostrava que valia a pena. Meu pai está fazendo uma loucura. Mas eu creio que eu vejo nele Deus.
Eu vejo Deus na vida do meu pai e na minha mãe. Então eu creio que isso seja verdade. Então eles entraram. Aquela família foi salva. Tempos difíceis esse. Estamos numa construção sobre um fundamento, que é Cristo, construindo um edifício que deveríamos estar construindo com prata, ouro, pedras preciosas. Materiais que não vão se deteriorar quando vier o fogo. Ou seja, construindo com valores eternos, com o que nunca vai passar. Uma casa construída na rocha. E no final o fogo de Deus vai revelar a obra, o juízo de Deus vai revelar a obra que foi feita. E muitos construindo com madeira, palha e feno. Paulo fala que estes não vão perder a salvação por causa disso. Mas olha a vida medíocre que está vivendo. Por estar construindo com coisas da terra, com um tesouro na terra, querendo Jesus para essa vida. E nós não temos tempo, queridos. Nós não temos tempo para isso. Nossos valores são eternos, nosso tesouro está no céu. E tem pessoas construindo com coisas que vão passar. E Paulo fala que o fogo vai revelar essa obra e ela vai queimar. E vão entrar no céu como se escapando de um incêndio. Como que se escapa de um incêndio? No máximo com a roupa do corpo. E estaremos diante do Senhor com mãos vazias. Porque vivemos a vida toda aqui. Para aqui mesmo. E quando isso acontece, com certeza a família está sofrendo. Porque o homem está preocupado tanto em ter. Ele está tão autossuficiente. E tanto ativismo, tanto com trabalho, como com religião, até mesmo no ministério. Muito ativismo. A família tem sofrido. Ela tem ficado ferida. Eu tenho visto isso. Homens e mulheres salvando vidas, pregando o evangelho, e a família doente, família enfraquecida. Eu vejo igrejas que se preocupam tanto com o evangelismo, sabem tanto de metodologias, de crescimento, tem tudo na cartilha, grandes projetos sociais, e vão fazendo com que as ovelhas se envolvam de uma forma e vão evangelizando, só que elas estão com fome. Há fome no rebanho. Mas elas estão indo, elas estão pregando, elas estão trazendo vidas, elas estão atraindo vidas para a igreja, através desse evangelismo. Só que os filhos estão um desastre. O casamento está um desastre. E a igreja continua crescendo. É isso que eu tenho visto, é isso que Deus tem me mostrado. Eu e minha esposa temos viajado em todo o Brasil e temos conhecido muitas histórias por onde passamos, vendo com os nossos próprios olhos as famílias sendo dizimadas. E uma coisa que tem crescido como uma epidemia no Brasil é o divórcio dentro das igrejas. Passou a ser uma coisa comum. Se separa por qualquer motivo. Ah, não amo mais. Mas Deus não nos chamou para... Aliás, eu não gosto mais dessa pessoa. Deus não nos chamou para gostar. Gostar é fácil. O Senhor nos deu uma ordem, amar. Porque Deus é amor. E se o amor acabou, Ele derrama, o Espírito Santo derrama amor nos nossos corações. Amor não é sentimento. Amor é um atributo de Deus. Amor é um princípio, assim como o perdão. Esses princípios estão sendo deixados de lado. Não são mais importantes. Então a intolerância tomou conta. Ela encontrou lugar nos nossos relacionamentos. Não só conjugal, mas de pais para filhos, filhos para pais, irmãos. Ah, não gosto, não amo mais. Isso não é resposta para Deus.
Nós trabalhamos muitos anos com casais. E eu vi Deus derramar amor no coração, que amor nunca vai ser sentimento. Verdade. Enquanto você está com a pessoa porque você gosta, então isso é um negócio. Isso é negócio. E as pessoas vão se tolerando, às vezes, por conveniência. Há alguma motivação por trás. Isso é impuro. Porque a base de tudo é o amor. Apóstolo Paulo fala, não adianta, eu posso dar toda a minha fortuna aos pobres. Eu posso queimar o meu corpo. Mas se não tiver amor, nada vale. Nada valeria. Eu tenho visto isso aqui muito, mas é muito forte aqui. Casamentos que estão se dissolvendo, acabando. Quantas famílias destruídas. Quantos casamentos abalados. E isso me arremete para uma coisa. Eu vejo isso nas mulheres aqui. A independência. O se tornar independente por causa do dinheiro. Está fazendo com que os valores sejam invertidos. Os papéis sejam invertidos dentro de casa. E aonde eu entro num pilar que para mim é a base para tudo dar certo ou tudo dar errado. Que é a submissão. Essa é uma lei outorgada por Deus. A lei da submissão. E ela foi transgredida pela primeira vez por Lúcifer. Ele transgrediu essa lei. Ele queria ser igual. E ao transgredir essa lei, ele perde a identidade dele. De anjo de luz, ele passa a ser anjo de trevas. Ele perde a identidade dele. E ele vai justamente no jardim para roubar a identidade também, só que de uma mulher. Porque havia uma lei também, havia uma hierarquia. Deus colocou dentro do homem, Adão, características que só o homem tem. De liderar, de prover e proteger. E colocou em Eva, mulher, características que só ela tem. De ser adjuntora, de auxiliar este marido para liderar, para prover e para proteger. Os dois estão dependentes, interdependentes um do outro. Para essa missão tão sublime que Deus outorgou. Só que quando Eva quebra essa lei também, de submissão, ao desobedecer, a única lei que Deus deixou no jardim, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não vai a Eva, Deus vai a Adão. O que aconteceu, Adão? Eu te dei uma ordem, Adão. Você não protegeu. Você não liderou. Deus cobra do sacerdote. Há uma responsabilidade nas mãos do homem muito grande nessa hora. Só que essa artimanha, essa trama diabólica, ela continuou. E ela impera hoje em nossas casas, nossos lares. A mulher, ela se torna igual. Ela quer ser igual na questão de mandar, de chefiar. E casa não tem chefe. Chefe quem tem é tribo de índio, costumo dizer isso. Deus levantou liderança e deu a liderança ao homem. Ao homem. Então, o que eu entendo da submissão? A submissão é a mulher ter a capacidade de renunciar o desejo de controlar o homem. Uma capacidade que só o Espírito Santo pode dar. Porque pregar isso nos púlpitos no século 21, tem mulher que quer me matar. E tem homem que fica, glória a Deus. Porque roubaram o papel dele dentro de casa. Homens têm se queixado comigo e o Alisson de mulheres mandonas.
Mandonas, elas querem mandar. E onde está a trama diabólica? Quando não há os papéis que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher dentro de uma família, o prejuízo ele é inevitável. Não só para o casamento, para a relação dos dois, porque o controle é algo da natureza do homem. Tira o controle da mão do homem. É algo que fere a natureza dele, porque é algo que Deus colocou dentro dele. E desde criança ele é assim, ele quer o controle, o menino quer o controle. E às vezes ele tem uma irmã que é mais velha do que ele, aí ele vai sofrer, porque a menina quer mandar nele. Então ele tem sofrido desde criança, muitas vezes. E às vezes dentro de casa, há tanta presença feminina e falta de masculinidade. É onde que eu entro numa coisa muito perigosa. E que está aumentando e que vai crescer cada vez mais. Quando há ausência de masculinidade na casa, quando o homem cede este lugar que é dele, deixa eu dizer uma coisa também para os homens. A submissão da mulher não é algo que você vai requerer dela, não. É algo que a mulher oferece para o homem. É algo que vem do Espírito Santo. Porque quando ela entende isso, porque ela se submeteu a Deus. Porque ela entendeu que ela está no reino dos céus. E que esse reino tem um rei. Esse rei é Jesus. E nesse reinado, o evangelho é isso, é submissão a este rei. Então, esta mulher, ela se torna virtuosa quando ela tem essa consciência transformada que ela vai oferecer a submissão ao marido por amor. Isso não é questão de merecimento. Não é questão se o marido merece ou não. Mas é questão porque ela ama o Senhor. Ela se submeteu ao Senhor. Primeiramente, ela se submeteu ao Senhor. A mulher que não tem a submissão ao marido, ela não é submissa a Deus. Ela está enganando quem? Nós queremos enganar a quem? Nós não estamos tendo um problema com o marido. Nós estamos em pecado com Deus. E quando nós transgredimos essa lei, queridas, nós estamos fazendo aliança com o transgressor dela. Olha como que isso é sério. Tornamos amiga do inimigo. E por trás disso, o inimigo, ele tem destruído a nossa casa. E uma criança crescendo dentro dessa família, desse contexto de papéis invertidos, onde o masculino está ausente, mesmo com o pai dentro de casa, mas a mãe manda tanto nele, que o menino em questão, o menino, fica confuso com isso. A presença da mãe é muito forte dentro de casa. E o menino precisa tanto que o pai, o homem da casa, o líder, rompa esse cordão umbilical com a mãe. Porque quando nasce a menina naturalmente ela nasce ela nasce mãe. Ela nasce mãe. Ela vai brincar de bonequinha, fazer cozinhadinha, brincar de casinha. Mas o menino, naturalmente, ele nasce filho. Ele nasce filho. Vai ser paparicado, a mãe vai paparicar. A maioria é assim. E eu ter, assim, hoje agradeço a Deus por ter tido filhas, primeiramente, porque eu acho que eu ia estragar esse menino. Então, se eu estou preparando já, com esse conhecimento da palavra que eu tenho hoje, vendo o que o diabo está fazendo, se vier um neto, eu vou tratar ele como um homem. O homem da casa, o menino forte da casa. Eu falo isso muito com a Luana e com o Lincoln, que são os meus genros e minha filha, que esses valores entre eles têm que estar bem estabelecido. Ele é o líder. Porque às vezes a mulher ela é colérica, ela é sanguínea e casa com um homem fleumático ou melancólico, que tem por natureza do temperamento CD. Eu lido com muitas mulheres que estão assim, Maricela, eu não quero mandar. Eu não quero, eu estou cansada. Eu tenho esse caso também, as mulheres não querem tomar esse papel.
Na verdade, não é para a mulher, por isso que cansa tanto. A mulher tem que resolver tudo em casa. Ela tem que pagar as contas, tem que ir no banco, ela tem que fazer compra, ela tem que fazer tudo, tem que consertar a torneira, ela tem que trocar a lâmpada. Isso não é o papel dela, isso cansa. Isso é cansativo para a mulher. Aí ela fala, Maristela, mas ele não faz nada. Para ele tanto faz. Se eu deixar a lâmpada queimada, ela vai ficar queimada. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pedir muito a Deus para te ensinar essa submissão. E vai ensinar a ele, porque Deus te deu sabedoria, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas mãos. E com sabedoria você vai ensiná-lo a liderança. Porque tem mulheres que é nato dela, espírito de liderança é nato. Ela já nasce para liderar. Ela viu a mãe fazendo isso. E acaba sendo um ciclo vicioso. E ela viu o pai cedendo a vida inteira. E a tendência da menina é casar com o segundo pai. É casar com uma pessoa como pai. Essa é uma tendência. O adolescente diz assim, ó. Você corre esse risco, viu? Às vezes você está batendo de frente com o papai, você corre o risco de casar um com um igual o papai. Eu vejo muito isso. E a menina, ela vai vendo isso. Aí eu falo com elas, olha mulher, ensine a liderança para o seu marido. Delega para ele. Põe na geladeira, escreve e prega com imã. O que ele tem que fazer hoje? E se ele não fizer, a responsabilidade é dele. Porque eu acho tão mais difícil o papel do homem como sacerdote do que o da mulher como mulher submissa. Porque está nas mãos do homem a resposta final. Está nas mãos do homem a liderança da casa. Se esse homem não ouvir ninguém, se ele não ouve a esposa, se não há um diálogo, se não há um acordo, se ele não entendeu o papel de liderança dele, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, e quando a gente olha, aí fica mais fácil para os homens entenderem isso. Quando a gente olha para Cristo e a noiva, a gente não vê Jesus subjugando a noiva. Tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jesus não faz isso com a igreja dele. Ele ama a igreja dele. Ele não desiste da igreja dele. Olha a situação que a igreja está. E Deus não desiste da igreja. A gente pega a história, todas as eras que se passaram. Ou Deus vem trazendo a igreja para o deserto, ou uma hora ele vai renovar, ou outra hora ele vai disciplinar. Mas ele não desiste da igreja. Ele morreu por ela. E a ordem para o marido é que ele ame a esposa como, assim, desta forma. Com este amor. Por isso que não é sentimento, mas eu não gosto. Deus não está querendo saber se você gosta. Há uma aliança, foi feita uma aliança diante de Deus. Foram feitos votos dessa aliança. E há bênçãos debaixo dessa aliança. Eu vejo Deus restaurar casamentos quando a consciência é transformada. Quando há uma consciência que isso está no coração de Deus. Que eu lute pela minha família, que eu lute pelo meu casamento. E Deus opera com milagres. Deus transforma a água em vinho. Deus traz a alegria de volta. Mas tem que haver uma disposição do meu coração. Onde eu vejo muitos desistindo como se nada fosse. Algo que Deus criou, elaborou com tanto amor, que foi a família. E nessa inversão de papéis, pelo filho ser naturalmente filho, o meninão, o bebezão da mamãe, é tão importante que o homem corte esse cordão umbilical o mais rápido possível. E que ele seja presente na vida desse menino. Porque na perda dessa identidade masculina, olha o que está acontecendo e vocês vão concordar comigo. Deus fez macho e fêmea. A ciência nunca vai provar um outro gênero. Isso não vai acontecer. Não tem como. Homem e mulher Deus fez.
Só que a sexualidade, ela é construída na infância, na primeira infância até a segunda infância. A sexualidade está sendo formada. Nasceu menino, mas a sexualidade está sendo formada. A identidade masculina dele está sendo formada. Eu vi contextos de família onde não houve o pai, mas houve a presença do tio, do avô. Uma presença forte, masculina, que formou a masculinidade desse menino. Na ausência da masculinidade, o que eu tenho visto? Roubos de identidade em famílias disfuncionais. Meninos crescendo confusos com a identidade dele. Algumas mães me procuram: Maristela, meu filho com 4, 5 anos, fala que quer ser menina. Que ele é mais menina do que menino. Aí quando você vai ver a situação da casa, é exatamente esse contexto, de papéis invertidos. Não tem uma presença ali para o pai falar: você é o homem forte da casa. Você é o menino forte do papai. Hoje eu estou no vale com muitos tipos de pessoas, com muitos tipos de vale. Mas há um vale que é para mim muito especial, que é da homossexualidade. Eu estou com eles. Há muitos jovens cristãos dentro da igreja sofrendo por causa dessa crise de identidade sexual. E quando nós vamos conversar, nós vamos entender, puxar o pano de fundo da história, houve ali uma presença muito forte. Por isso que eles são tão apaixonados com a mãe. Sempre a mãe vai ser a heroína deles. É quase uma idolatria no coração deles. Mas vai se falar do pai, há um vazio tão grande. Como ele precisou de uma presença masculina na vida dele. E o diabo continua o fazendo da mesma forma que foi feito desde o princípio. Porque deu certo. O roubo da identidade deu certo. O diabo, ele não quer abalar a igreja. Hoje eu vejo o diabo até parceiro dela para muita coisa. Porque ela abriu a porta para o mundanismo. Ela abriu a porta para o humanismo. E quem prometeu suprir todas as necessidades do homem não foi Deus. Foi o diabo. Ele sempre se apresenta como salvador. Ele quer te salvar, ele quer te dar as coisas. Ah, você está precisando disso? É só se prostrar e me adorar. Te dou tudo o que você quiser. Deus não veio para suprir necessidades, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez com tudo. As bênçãos estão sobre nós. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. As regiões celestiais, estamos assentados em Cristo Jesus. E todas as bênçãos estão sobre nós, se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecê-lo. Deus não tem problema nenhum com a necessidade do ser humano. O que Jesus veio fazer é nos reconciliar com o Pai. E entendermos que nós somos abençoados. Mas a parceria do diabo em relação à igreja sem Cristo é justamente isso. Por que elas estão tão lotadas? Porque apresentam-se ali coisas para salvar você. Para salvar você dessa vida. Te dá o que você quer. Vem a mim que eu te dou o que você quiser. Uma vez eu vi isso no Facebook, eu gosto de comentar isso para vocês entenderem como é que está a situação hoje do crente que perece sem conhecimento de Deus. Colocaram um post assim. Estava desse jeito. Quem crer diz amém. Se me adorares, te darei tudo o que quiser. Oh, teve tantos améns, tantas curtidas. Crente falando glória a Deus, aleluia. Essa frase foi de Satanás. Isso é muito sério. Então tem sido um apelo hoje dentro das igrejas que vem para Jesus, que Ele vai resolver todos os seus problemas, seu casamento vai sarar, seus milagres vão acontecer, não haverá doença, não haverá pobreza, tudo. Tantas promessas no evangelho falso. Tantas promessas. Que vão nos afastando cada vez mais da mensagem da cruz. Entender que Jesus fez ali por nós é suficiente. Ele é suficiente. Foi consumado.
Foi consumado tudo. Ele nos livrou da condenação eterna. Não estamos mais debaixo do pecado. Ainda que pecamos, não somos escravos mais. Nosso desejo de obedecer a Deus é muito maior do que pecar. E caso venhamos pecar, é um acidente. E isso nos entristece muito, porque o nascido de novo, ele é inclinado ao Espírito Santo e não à carne. Foi consumado o perdão. Foi consumada a justificação. Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, e colocou sobre o Filho dele. E tirou a justiça de Jesus e colocou sobre nós e nos vestiu dela. Ele nos justificou. E não somente isso, ele nos regenerou na cruz. Então nós somos, em Cristo, nós somos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. Esse é o processo do nascido de novo. Então há muitas falsas conversões. Crentes que não nasceram de novo e acham que são salvos. O maior perigo desse evangelho falso é dar essa segurança para o crente que ele está salvo. Tem uma citação de um teólogo que eu gosto muito. E John Wesley fala quase a mesma coisa. O teólogo diz assim: você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, batizado na igreja, tomar ceia na igreja, ser dizimista, casar na igreja, envelhecer na igreja, ter ministérios na igreja, morrer, ter um culto fúnebre maravilhoso na igreja e acordar no inferno. Porque foi a vida inteira da igreja e não foi de Cristo. Esse é o perigo do falso evangelho. E John Wesley fala uma coisa também, mais ou menos assim: você pode ler todos os livros cristãos, pode ler a Bíblia várias vezes, pode ir em todos os cultos, mas mesmo assim tem que nascer de novo. A falta do novo nascimento tem sido realmente um câncer. Que quando nós pregamos os valores da família, parece algo do outro mundo. O evangelho não mudou. Ele é o mesmo. E quando eu converso com esses jovens, e cresceram na igreja, nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas a falta da presença masculina da vida dele, seja do pai, seja do avô, seja do tio, faltou uma presença masculina na vida dele, fez com que hoje ele não tivesse mais identidade sexual. Ele não sabe mais nada, ele está confuso. Aí ele disse para mim: Maricela, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você é um homem. Deus te fez como um homem. E a gente volta então lá na infância, onde eles começam a entender. E hoje eu tenho jovens que a gente está junto, batalhando, e eles têm lutado. E hoje eles veem essa fraqueza como uma tentação. Como você tem as suas tentações, como o diabo te tenta nas suas fraquezas. Hoje eles já entendem que eles vão ter que lutar como se luta contra a tentação. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós somos tentados nas nossas fraquezas. O diabo sabe quais são elas. Ser tentado não é pecado. Mas não nos sobreveio tentação que fosse sobre-humana, para que não pudéssemos suportar. Mas antes, ele nos traz o escape. Então, se cairmos, é porque realmente quisemos cair. Não precisamos colocar culpa no diabo. O Espírito Santo, ele provê para você tudo o que você precisa. Se você está em pecado, rompa com o pecado. O pecado é um câncer. Ele é excessivamente maligno. Ele te separa de Deus. E hoje eu vejo esses jovens lutando contra o pecado. Deus restaurando a identidade deles como um homem. Eu vejo isso de uma forma, algo muito precioso que Deus está fazendo. E precisamos urgentemente voltar para a família.
Ela é o nosso maior ministério. Fazer tudo para o bem comum. Perdoar. Como está escrito em Efésios. Como precisamos aprender a perdoar. Nossas famílias muitas vezes se tornam um campo de batalha, ao invés de ser um lugar de refúgio, porque nós não conseguimos perdoar. Estamos feridos. Efésios é um padrão, é uma carta padrão para que nosso estilo de vida seja convertido. Está em Efésios também, como em Colossenses, Efésios 5:22, a submissão à mulher, o amor do homem à esposa. Olha como que a ordem que Deus coloca, tanto no Colossenses como Efésios, como essa ordem ela é do céu mesmo. A submissão, o amor do homem à mulher, a submissão da mulher ao homem. Como eu disse, para quem estava chegando, não ouviu, a submissão significa a mulher ter a capacidade, pelo Espírito Santo, de renunciar ao desejo de controlar o homem. Submissão, a palavra no grego está upotasso. Upo, sob, tasso, liderança. Está sob a liderança de alguém que sabe organizar. E o homem precisa muito do seu auxílio para isso. Muito. E a mulher precisa muito também, homem, para edificar a sua casa, ela precisa também da matéria-prima para isso. Para que ela edifique também com amor. E a matéria-prima é o amor. Então, como os dois são realmente, na visão de Deus, interdependentes para conduzir os seus filhos. E dentro dessa versão correta, na ótica de Deus, aí vem os filhos. Honra teu pai e tua mãe. Como é mais prazeroso e mais suave para os filhos honrar os seus pais quando os pais também se respeitam, quando os pais também dão o exemplo. Porque o filho nada mais é uma cópia de um comportamento. Ele vai crescendo, aprendendo o que ouve e o que vê. Então, a maior faculdade dos nossos filhos é a nossa casa. É a família. É por isso que eu volto a dizer, o mundo está como está, a sociedade está como está, a igreja está como está, é por causa da família. É a base. É por isso que o diabo odeia a nossa família. Ele odeia o seu casamento. Ele vai fazer de tudo para destruí-lo. É por isso que os filhos são rebeldes, não mais honram os pais, não conseguem amar seus pais, não obedecem aos seus pais. Agora eu falo para os filhos, independente de quem sejam os seus pais, a ordem é honrar, a ordem é respeitar, a ordem é a obediência se são filhos solteiros. Se casaram, é outra família, mas a ordem de honrar pai e mãe continua. Ela não vai mudar, é um princípio. São princípios. E princípios são imutáveis. E é tão interessante Deus também como faz, falando da questão do filho ser tão apegado à mãe, que Deus quando dá a ordem, quando Deus fala do casamento, deixa o homem pai e mãe. Por que não deixa a mulher pai e mãe? Como eu disse, a mulher já nasce mãe. Ela já nasce para ser mãe, ela já nasce para ser esposa. É algo que está intrínseco nela. Mas o homem precisa ter consciência que ele tem que deixar o seu pai, deixar a sua mãe e formar uma nova família. Porque isso é difícil para o homem, porque é o bebezão da mamãe. Vocês estão entendendo? E às vezes a sogra não libera esse menino também. Por isso que é tanta contenda. Né? Ele casou. E ele é o líder agora. Então, se nós amamos tanto a família, nós vamos pegar o exemplo de Noé. Aquelas noras jamais entrariam na arca se aquela sogra fosse difícil de conviver. Que tomasse o lugar do filho e quisesse conduzir a família deles, jamais elas entrariam. Por isso que para mim é um modelo de família, a família de Noé. Para mim é um modelo de família. E Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritarias. Gente, como nossas casas estão cheias disso.
Vamos falar mais baixo? Vamos aprender a ceder? Eu falo que como diz, a maior escola é a nossa casa, a nossa família. E eu e Ariston, nós entramos em acordo. Nós dois temos gênios, temperamentos fortes. E quando eu estou nervosa, Ariston cede. Quando ele está nervoso, eu cedo. Sabia que isso é evangelho? Foi isso que Jesus ensinou. Se bater numa face, vira outra. Se te pedir a túnica, dê a capa. Isso é ceder. Ninguém quer ceder. Ah, é meu direito. É meu direito. É meu direito. Meu Deus, vamos ceder os nossos direitos. Isso é evangelho. Aprendemos a calar. Os filhos estão crescendo no meio de gritaria. E quando ele cresce, vai gritar com você. Mas a escola foi em casa. Nossos filhos crescem, eles são lindos, lindos. Mas quando entra na adolescência, por que começam os problemas na adolescência? Porque o adolescente não suporta a hipocrisia. Ele vê os pais em casa de um jeito, mas na igreja é outra pessoa. Eles não suportam a hipocrisia, eu converso com eles. Eu trabalho com adolescentes há muitos anos. Sou voluntária em escola, eu vejo isso. É insuportável para eles ver isso. Na igreja, em qualquer lugar. Quando a palavra diz, pai, mãe, não ire o seu filho. Eu entendo essa ira de irar o filho, não é dizer não para o filho. Dizer não para o filho é uma bênção. Como precisamos dizer não para os nossos filhos? Eu aprendi a amar a Deus, eu aprendi a obedecer a Deus com os nãos dele para a minha vida. Os pais estão dizendo sim demais, filhos sem limites. Que não respeitam seus pais, nem quando crianças, meu Deus, está prontinho. Deus entregou para a gente para educar. Aí crescem, viram esses monstrinhos, não sabe por que foi. Aí o marido fala, puxou a mãe, não, puxou o pai, não. Ele viu isso dentro de casa. Aprendeu a mentir dentro de casa, quando atendemos o telefone, fala que eu não estou. Aprendem a mentir, aprendem a gritar, aprendem a não respeitar, é com a gente mesmo, é com os pais. Deus entregou uma herança nas nossas mãos. Olha o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Não há testemunho dentro de casa. Gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Eu quero encerrar com isto. Queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos a mágoa, o ressentimento, não limpamos o nosso coração com aquilo que já ouvimos dentro da nossa casa. Não pedimos perdão por aquilo que falamos, que fizemos. Se não tiver perdão dentro da nossa casa, vai faltar a graça de Deus sobre a nossa família. Essa maravilhosa graça. Porque sem perdão, Deus não perdoa. Isso é um princípio. Como vamos viver sem o perdão de Deus, igreja? É isso que Jesus nos ensinou. Se não vos perdoardes uns aos outros, meu Pai não vos perdoará. Em Mateus 18... a parábola do credor incompassivo, por ele não ter perdoado a dívida. O rei o perdoou de uma dívida impagável, que foi a nossa dívida. É o que Deus fez conosco. Ele não perdoou uma dívida pequenininha de 100 denários. E o rei ficou muito bravo, entristecido, indignado com aquilo. E entregou aquele homem aos atormentadores. Quantas pessoas atormentadas. Quantos transtornos emocionais. Quantos cânceres de alma. Por falta de perdão. Falta de perdão. Sede misericordiosos, perdoando uns aos outros. Somos ótimas pessoas com os outros, fora da nossa casa, mas a nossa casa não. Somos convertidos dentro da igreja,
Mas na nossa casa não. Precisamos voltar para o pilar, para a base de tudo. Onde Deus começou, o Deus façamos. O Deus que fez a família. Se você diz que ama a Deus, se você diz que Ele é o seu Senhor, então Ele é o seu dono, então obedeça. Volte aos princípios imutáveis da palavra de Deus. Se você assentar essa palavra no teu coração, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te conduzir para ser submisso, vai te conduzir para amar, para perdoar. Enchei-vos do Espírito Santo. É Ele que vai te encher. Para que Ele te encha, não entristeçais o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ama a família. E nós precisamos amar também, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, ó Pai, nesta manhã. Que possamos obedecer a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, viver a vida plena e abundante que Teu Filho consumou na cruz por nós. E sabemos que ela começa na família. A igreja começa na família. O culto ao Senhor começa na família. Temos cultuado o Senhor, mas temos oferecido um culto falso. Porque na nossa casa não há culto, não há adoração ao Senhor, nas nossas atitudes, na nossa consciência, não há adoração ao Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Eu peço ao Senhor que restaure casamentos aqui agora, Pai. Ó Deus, que firme alianças neste lugar. Que derrame amor nos corações, ó Deus, que estão endurecidos. Ó Pai, que haja consciência de perdão. Que perdão e amor não são sentimentos, Pai. É uma decisão, porque é um fruto do Espírito, é uma virtude do Senhor e é princípio bíblico. Então, Pai, ajude a Tua igreja para que ela volte ao Evangelho, Senhor. E nos perdoa nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.